A última final de Copa do Brasil exclusiva do SBT aconteceu há exatos 25 anos. Nesse vídeo você vai conhecer 5 fatos históricos sobre aquela decisão. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Baú da Mídia Esportiva. Todos os domingos, às 1h15 da tarde, a gente traz uma nova história. E essa é sobre a final da Copa do Brasil de 1997, que aconteceu há exatos 25 anos na data de publicação deste vídeo. Vale a gente relembrar, o SBT era a única emissora a transmitir a Copa do Brasil em TV aberta desde 1995, mas 1997 foi o último ano dessa exclusividade. A emissora do Silvio Santos ainda transmitiu a Copa do Brasil de 98, mas a Globo já transmitia também, ou seja, foi a única vez em que elas dividiram os direitos de transmissão. E a final entre Flamengo e Grêmio aconteceu justamente no dia 22 de maio de 1997, portanto, esse vídeo está entrando no ar no dia 22 de maio de 2022, são 25 anos desde a última vez em que uma final de Copa do Brasil ficou exclusiva no SBT. Desde então, a Globo sempre comandou a competição e só não transmitiu com exclusividade quando dividiu os direitos de transmissão com Record, com Band, ou mesmo abriu mão de exibir, Copa do Brasil de 2012 entre Palmeiras e Coritiba, o jogo de ida foi exclusivo da Band. Mas vamos começar então com o fato número 1. As duas finais aconteceram com menos de 48 horas de intervalo entre ida e volta, isso mesmo. O calendário já era uma grande porcaria, como é hoje em dia, só que pior ainda, e as finais da Copa do Brasil aconteceram na terça e na quinta-feira de uma mesma semana. O SBT, portanto, teve menos de 48 horas entre uma decisão em Porto Alegre e a outra no Rio de Janeiro, tudo isso para fazer o planejamento, deslocamento de equipe. Tudo o que aconteceu foi num prazo realmente muito curto. Recentemente, em 2022, muita gente se chocou com as finais do Campeonato Cearense sendo disputadas em uma sexta e no domingo seguinte, entre o Floresta e o Caucaia. Bom, na Copa do Brasil, um dos principais torneios do país, isso também já aconteceu. O fato número 2 é que a última final exclusiva do SBT em Copa do Brasil foi narrada pelo Silvio Luiz. Hoje está aí na Rede TV, fez o Campeonato Paulista pelas transmissões digitais da Record. Naquela época ele era um dos principais nomes, se não o principal nome do esporte no SBT, e teve a companhia de um gigante da imprensa também, que era o Orlando Duarte, que foi o comentarista naquela final. Nas reportagens estavam o Luiz Ceará e o Antônio Petrin. O terceiro fato é que a audiência de uma final entre Flamengo e Grêmio foi muito boa de verdade em São Paulo. Você consegue imaginar hoje uma final de campeonato exclusiva no SBT, indo bem até contra a Globo no Ibope, sem ter um time paulista? Pois bem, não ganhou da Globo, mas fez uma audiência muito bacana. No jogo de ida, o SBT fez 20 pontos de média em São Paulo contra 29 da Globo, que exibiu no mesmo horário um pedacinho final do capítulo da novela A Indomada, além da Terça Nobre com David Copperfield e na sequência o Intercine com o filme Aquela Noite. A Rede Manchete ficou em terceiro lugar com 6 pontos de audiência, mostrando, entre outras coisas, a novela Chica da Silva, que era um sucesso sim para aquela ocasião. No jogo de volta, 2 dias depois, a audiência em São Paulo foi ainda melhor. O SBT conseguiu fazer uma média aqui entre os paulistanos de 23 pontos com o título do Grêmio sobre o Flamengo. No mesmo horário, a Globo exibia a novela Indomada mais uma vez, o Você Decide e também um filme no Intercine, que era o Stallone Cobra. Na média total da transmissão, vitória da Globo por 28-23 contra o SBT. Mas se a gente pegar apenas o segundo tempo com bola rolando, teve uma vitória sim do SBT na grande decisão da Copa do Brasil em São Paulo. O jogo marcou 29 pontos no segundo tempo contra 20 da Globo. Tá, não foi uma vitória na média, mas um jogo sem paulistas, decisão de campeonato sem ter um time de São Paulo, fazendo no segundo tempo que seja 29-20 na Globo, num dia de semana à noite, tá de parabéns, né? O fato número 4 é que mesmo tendo o Flamengo, o SBT não conseguiu vencer a Globo na média geral da transmissão do jogo de ida no Rio de Janeiro. Naquela época o Ibope ainda não fazia a medição só com bola rolando, que são os números que a gente traz atualmente, quando tem final de Copa do Brasil, quando tem final de Libertadores, então contou a transmissão completa. E aí na audiência carioca o SBT fez 26 pontos de média contra 28 da Globo, já estava chegando bem perto,
estava bem perto de vencer. O problema é que o primeiro tempo pegou um pedacinho da novela A Indomada, e aí não tem jeito, né? Acaba perdendo. O SBT, no primeiro tempo, perdeu por 26-33 para a Globo. Mas no segundo tempo a audiência deslanchou. A vitória do SBT sobre a Globo nesse período do jogo foi por 32-20. O fato número 5 é que a vitória do SBT sobre a Globo no Rio de Janeiro no jogo de volta, que já era esperada, claro, porque tem o Flamengo, a maior torcida do país, acabou sendo muito mais apertada do que o esperado. Considerando a transmissão completa, o SBT fez 27 pontos no Ibope contra 26 da Globo. E é óbvio que pesou o fato de o Flamengo ter perdido essa final, porque o SBT ainda ficou transmitindo a festa do título do Grêmio, a entrega da taça, por uns bons 15 a 17 minutos depois do apito final. Até porque se a gente pegar só com bola rolando, no primeiro tempo a audiência no Rio de Janeiro foi um empate. O SBT fez 30 pontos de média contra 30 também da Globo. E no segundo tempo foi uma vitória muito mais espaçada. O SBT ganhou por 33-19. Lembrando, os dois jogos daquela decisão foram empates, né? 0-0 em Porto Alegre, 2-2 no Maracanã. Naquela época havia a regra do gol qualificado, então o Grêmio, que fez 2 gols fora de casa, acabou ficando com o título da Copa do Brasil. Então se empatou no primeiro tempo e ganhou muito bem no segundo tempo, porque o SBT ganhou tão apertado por apenas 1 ponto da Globo, né? Provavelmente foi no pós-jogo, uma boa parte do público acabou migrando para o Intercine da Globo, que exibiu o filme, como eu falei, o Stallone Cobra. E agora um fato bônus. Infelizmente, eu não consigo trazer audiência comparada de SBT versus Globo, como eu fiz em São Paulo e no Rio de Janeiro, com os dados de Porto Alegre. Mas eu tenho as médias que aquela partida conseguiu no SBT. Aliás, os 2 jogos da final. O jogo de ida rendeu ao SBT em Porto Alegre 37 pontos no Ibope de média com 50% de share, ou seja, de cada 100 televisores ligados em Porto Alegre, 50 estavam sintonizados no SBT vendo o Grêmio disputar uma final nacional. No jogo de volta foram 44 pontos de média com 60% de share. Nesse caso é o contrário, né? Provavelmente o pós-jogo do SBT conseguiu manter a audiência, o público não fugiu para a Globo nem para nenhum outro canal, porque a torcida gremista estava querendo ver a grande comemoração do título. Embora a gente não tenha a média da Globo no período completo da transmissão para dizer se ganhou ou não, é claro que ganhou, né? Até porque no período do jogo a gente sabe que teve ali o Você Decide, que naquela ocasião marcou apenas 11 pontos no Ibope. 11 pontos na Globo em pleno horário nobre é porque estava tomando uma surra do SBT mesmo, né? Já o filme do Stallone, que deu 22 pontos de média no Rio de Janeiro, em Porto Alegre marcou apenas 13. Ou seja, realmente a torcida do Grêmio estava sintonizada no SBT. E se você se surpreendeu com os 44 pontos que o SBT no Rio Grande do Sul conseguiu com o jogo do Grêmio, vamos lembrar que a Globo, claro, dava muito mais, né? Nas quartas de final da Libertadores, também em 97, no dia 3 de junho, apenas alguns dias depois, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro, perdeu, né? O Cruzeiro acabaria sendo campeão da Copa Libertadores. E aí a Globo, né, a RBS, conseguiu naquele dia 57 pontos de média no Ibope, com 79% de share, ou seja, a cada 100 televisores ligados em Porto Alegre naquele jogo da Libertadores, 79 estavam vendo o jogo do Grêmio. A audiência da dupla Grenal sempre foi muito forte e vale a gente também sempre valorizar por aqui. Se você gostou desse episódio do Baú da Mídia Esportiva, manda pros amigos, especialmente para quem torce aí pro Grêmio, pro Flamengo e que gosta de história. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.